Fala, galera. O briefing do Pra Ontem de hoje é uma retrospectiva do mercado publicitário 2020. É isso mesmo. E sabe quem está comigo nessa? Blog do Adonis. O Adonis Afonso veio aqui comigo para que a gente pudesse contar um pouco de tudo o que aconteceu nesse ano um pouco doido, um pouco maluco e inesperado que foi 2020 no mercado publicitário. Então, se você quer saber de tudo que a gente conversou, faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal. Vamos ajudar o Pra Ontem a ganhar relevância aqui dentro do YouTube e para que a gente possa levar conteúdo relevante ainda mais para os profissionais se prepararem no mercado profissional. Então, se você já se inscreveu, compartilha, comenta aqui o que você quer para o próximo ano aqui no Pra Ontem. Então, se você já fez tudo isso, então bora lá. O briefing do Pra Ontem de hoje, com a retrospectiva do mercado publicitário, com o blog do Adonis, tá no ar? Bom, Adonis, muito obrigado aí por você ceder um espacinho na sua agenda aqui para ontem, para que a gente possa falar um pouco da retrospectiva do mercado publicitário. Nesse ano a gente teve alguns acontecimentos inesperados, né, como uma pandemia, mas eu acho que vai ser super legal ter a sua presença aqui com uma certa experiência gigantesca que você tem para falar aí sobre os acontecimentos do mercado publicitário aqui em 2020. Muito obrigado. Não, obrigado a você pelo convite. Cada espaço novo que se abre para falar da comunicação brasileira é muito importante, porque assim, eu incluo a propaganda e o marketing tudo num um grande guarda-chuva chamado comunicação, que é um dos setores mais evoluídos do Brasil, um dos setores mais talentosos e que economicamente também representa muito no país, e principalmente com relação à imagem brasileira lá fora, onde a propaganda vem se destacando bastante desde os anos 90. Legal. Adonis, para a gente começar a falar desse ano, eu acho que não dá para ser diferente, né? Precisamos falar sobre, infelizmente, sobre essa pandemia que nos pegou inesperadamente. No mercado publicitário, a gente falava muito sobre a questão da flexibilização, né, da jornada de trabalho, da gente poder trabalhar ali um dia ou, quem sabe, até 2 dias de casa, e do dia para a noite essa questão a gente teve que falar, a gente teve que colocar em prática, não só um dia como dois, mas também como todos os dias da semana e para todos os departamentos. Como que você viu essa questão? Como que você via antes, né? Esse mercado sempre falando sobre esse tema e quando chegou a pandemia, que infelizmente teve que colocar isso na prova, teve que fazer isso da noite para o dia dar certo. Bom, na verdade, assim, o mercado publicitário brasileiro ele já era um pouco atípico com relação a esses horários de trabalho e já havia até alguns movimentos aí para que fosse estabelecida uma carga horária que praticamente não existia, né? Então, principalmente a área de criação já estava acostumada a trabalhar depois do expediente ou na agência ou em casa. E com a pandemia e com a decretação do home office, acabou tendo uma influência muito grande, principalmente no negócio das agências, porque elas acabaram percebendo que era possível fazer esse modo de trabalho que muita gente já reivindicava, de estar perto da família, sem deixar de trabalhar, mas participar do movimento das suas casas, da sua família, e a pandemia acabou trazendo isso. Por outro lado, isso gerou uma economia muito grande de custo para as agências, com relação a contas de energia, internet e locação, né? Tanto que muitas agências, durante a pandemia, acabaram ou mudando de sede ou diminuindo seus espaços, e isso ajudou a rentabilizar um pouco o negócio que vinha sendo prejudicado pela falta de trabalho provocada pela pandemia. Legal. E essa questão, né, do home office foi algo que a gente teve que aprender a trabalhar, né? Muitas vezes a gente não tinha esse contato, a gente ia para as agências 5 dias por semana, a gente ficava até tarde quando precisava e tudo mais, e da noite para o dia a gente teve que entender que
era possível trabalhar de casa e era possível entregar, fazer com que as demandas tivessem o mesmo nível de entrega e que isso é possível. Mais uma vez, né, não só como o mercado de comunicação, mas outros mercados também provaram isso, mas o mercado de comunicação brasileira mostrou mais uma vez que é capaz, né? O mercado aí publicitário já mostrou durante toda essa história que fomos criativos, sempre estamos nos reinventando e mais uma vez mostramos que somos capazes de trabalhar de casa, todos os departamentos e entregar um resultado muito bom para os clientes, né? Bom, nós temos que considerar também a economia de tempo com relação a transporte e trânsito, né? O que infelizmente, né, a pandemia acabou ajudando nesse ponto, com as pessoas não precisando se deslocar, diminuiu o gasto das pessoas com relação a combustível, estacionamento, alimentação fora, todo mundo começou a comer melhor nas suas casas, né? Então, quer dizer, foi uma situação que, embora todo mundo esperasse que durasse um mês, 2 meses, já está durando 10 meses, né? Então, esse é o novo normal, né? O pessoal costuma dizer assim, o novo normal vai ser quando acabar a pandemia. Eu acho que não, acho que o novo normal é o que nós estamos vivendo agora, né? Porque também ninguém sabe quando vai terminar, né? Acabou de ser deflagrada aí uma segunda onda de infecção das pessoas, né? Que a gente não sabe aqui no Brasil o que vai dar. Na Europa a Europa já está chegando na terceira onda e nós ainda estamos começando a segunda. Tudo isso se resume ao quê? A espera pela vacina. Espera-se que, finalmente, quando tiver a vacina, as pessoas possam voltar ao velho normal. Legal. Adonis, e durante essa pandemia, a gente viu muitas marcas desenvolvendo não só campanhas publicitárias, mas desenvolvendo trabalhos sociais para que pudesse ajudar a população durante esse período difícil que todos nós tivemos que enfrentar. E uma recente pesquisa feita pelo Meio Mensagem, eles liberaram uma pesquisa falando que o top 3 das marcas mais consideráveis pelos consumidores foram Itaú, Ambev e Magazine Luiza. Você acha que isso se deve muito pelo trabalho de comunicação, um trabalho de marketing que também foi desenvolvido por essas marcas durante a pandemia? Olha, eu acho assim, acho que a gente pode dividir em 2 pontos aí. Institucionalmente, você citou entre as 3 marcas, 2 que realmente se mobilizaram para tentar acalmar a população, tentar orientar a população. Quando você fala de Itaú, a gente lembra da campanha Máscara Salva, né? Uhum. E o outro ponto é o ponto das empresas apoiadas na tecnologia, que acabaram favorecendo o consumidor de uma outra forma. E aí eu encaixo o Magazine Luiza, Americanas, o Mercado Livre, empresas de e-commerce que facilitaram a ação de compra, né, do consumidor. E no caso do Magazine Luiza, que foi além, ela abriu o site dela para parceiro, o projeto que ela chama de Parceiros Magalu, que foi proporcionar a pequenos empresários a mesma estrutura que o Magazine usa para atender seus clientes. Então, esses pequenos empresários, esses negócios de bairro, eles puderam ter também essa facilidade de vender seus produtos e contar com a estrutura do Magazine Luiza para fazer as entregas. Isso acabou ajudando também quem foi muito prejudicado, né? Os pequenos foram muito prejudicados com a pandemia, com o fechamento de seus comércios e puderam começar a vender pela internet numa experiência que só os grandes tinham. Isso foi muito positivo. Legal, você comentou dessas marcas, né? O que me chama a atenção, por exemplo, é que uma marca que ficou muito em evidência, eu acho que durante essa pandemia, foi o iFood, né? Por essa questão da gente não poder sair de casas e os motoboys ganharam uma relevância super importante e a gente sabe a importância que eles têm no meio da sociedade e ela aparece em 11º. Foi uma coisa que me chamou a atenção nesse ranking aqui. Porque, na verdade, ela foi uma marca de apoio, né?
a alimentação delivery ganhou uma importância muito grande, né, durante o isolamento social, e os motoboys, né, que tiveram seus trabalhos finalmente reconhecidos pela população, mas surgiram também algumas startups aí nesse setor, que tipo o Corner Shop, por exemplo, o James do Pão de Açúcar, que são empresas que fazem as suas compras do supermercado e que entregam em casa, né? Essa foi uma forma assim de ajudar a população, e isso também passou a ser feito pelo comércio de bairro, né? Facilitando a entrega, facilitando a compra por telefone, por WhatsApp. Então, a tecnologia ela ajudou muito, não digo no combate à pandemia, mas para que a população pudesse suportar um pouco a pandemia. Porque você imagina, na época da gripe espanhola, né, no começo do século passado, que não existia, mal existia meio de comunicação, como as pessoas sofreram, né? Então, infelizmente, mas felizmente, nesta época, a gente pôde contar com essa ajuda para não ficar totalmente isolado do mundo, né? Ah, legal, é legal, muito interessante mesmo, porque assim como você destacou essa diferença, né? A gente sabe que foi difícil, é um período difícil, né? Até hoje, você comentou aí da segunda onda vindo e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente ter essa consciência do que a gente também tem de oportunidade, né? Até a tecnologia nos mostrando e nos ajudando a enfrentar isso, poder trabalhar de casa, o que talvez, se a gente pensar em fazer isso numa década passada, talvez não seria possível, porque a internet, né, o processamento de dados não era tão no nível que é hoje. Então, a gente também tem que reconhecer, e até mesmo que nessa linha, a Claro, a Vivo, a Oi e a TIM se juntaram para fazer uma campanha junto, falando sobre essa questão que eles estavam aumentando a capacidade de dados para que as pessoas pudessem trabalhar bem de casa, né? Foi um esforço conjunto, né? Eu acho que todos os ramos de negócio, todos os setores da economia acabaram se mobilizando numa situação de emergência e necessidade, e isso acabou até adiantando alguns projetos, né, que talvez estivessem na gaveta ou estivessem sendo planejados, até a própria vacina, né? Porque normalmente uma vacina ela requer aí uns 2, 3 anos de estudo e comprovação, e num esforço mundial aí de parcerias, a gente está tendo uma vacina em menos de um ano, né? Uhum. Então, eu acho que tudo isso é graças a essa comunicação online que o mundo está vivendo, né? Essa colaboração que permite reuniões, permite debates, permite troca de experiências num processo muito mais rápido. Boa, legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, você acha que as lives, né? A Ambev teve uma presença muito marcante nas lives que a gente teve durante a pandemia. Isso ajudou a que ela tivesse ali um recall, uma lembrança para chegar nesse primeiro lugar? Sem dúvida, né? Isso foi uma das primeiras medidas de entretenimento que surgiram no país ou no mundo, né? Porque desde aquele músico que tocava na varanda, né, para distrair os seus vizinhos, para entreter o seu bairro, e foi uma boa ideia. Essas lives não foi uma ideia brasileira, mas o Brasil também adotou. E sem dúvida nenhuma, a Ambev foi uma das pioneiras nesse método de entretenimento, bancando, né, investindo no cachê de artista e, ao mesmo tempo, usando a live para recolher doações, para entregar para quem estava mais precisando. Então, sem dúvida, isso ajudou muito a Ambev a estar lá no topo das marcas mais reconhecidas. Não tenho dúvida nenhuma disso. Boa, legal. Adonis, agora falando um pouquinho mais ali dos acontecimentos, né?
passando por um capítulo 2 aí, a gente continuou vendo nesse ano fusão das agências, né? A gente teve, por exemplo, no grupo WPP, a fusão da VML e da Young Rubicon aqui no Brasil. Fora, elas já tinham sido unificadas. Aqui no Brasil, o grupo tinha posicionado que iria dar uma segurada a mais, iria ter um pensamento estratégico um pouco mais demorado para se implementar essa fusão, mas em 2020 acabou acontecendo. Como que você vê o mercado sendo unificado nessas grandes agências? Bom, isso é uma tendência, né? Uma tendência. Eu lembro que alguém disse um tempo atrás aí que em poucos anos restariam 6 grandes grupos de comunicação no mundo. E isso está se concretizando. No caso específico que você citou, da VML e da Young, já era um passo planejado desde que isso foi feito lá fora, né? Uhum. É que aqui no Brasil a situação era um pouco diferente, né? Apesar da VML ser uma agência moderna e voltada para o meio digital, como é uma tendência no mundo, aqui no país a Young Rubicon ela é líder do ranking de agências por investimento de mídia há 15 anos, né? Uhum. Então não era muito fácil você fazer essa fusão tendo a VML como cabeça, né? Então isso ficou um projeto engavetado, mas que foi adiantado pela pandemia, pela necessidade de redução de custos. E aí eles precisaram acomodar os seus principais executivos, né? E seguiu a mesma tendência mundial. A VML acabou virando a cabeça dessa fusão, embora o presidente da VML seja o principal executivo dessa fusão. A gente vê, por exemplo, que toda a área de criação é comandada pelos profissionais da Young, né? Então, foram passos que foram sendo dados para atender uma necessidade emergencial. Legal. E a gente vê nessa fusão, né, assim como você comentou, da VML sendo a cabeça, né? A gente vê que nem, por exemplo, na outra agência do WPP, a Wanderman sendo a cabeça na fusão com a Thomson, né? Então a gente vê essas agências digitais trazendo um pouco da força da liderança que a gente vê nesse mundo online crescendo a cada vez mais, né? A Wunderman, na verdade, ela já era uma agência bastante significativa no mercado, enquanto a Thomson vinha caindo posições no ranking, ou vinha caindo sua produção criativa, e essa foi uma fusão mais fácil de ser realizada, né? Você entregar o comando para a Wunderman, colocando como CEO um executivo da área digital, que veio da FBIS, né? E investindo na criação, como eles investiram contratando a Keka Morelli. Então, aí foi mais tranquilo. Na Young não foi tão tranquilo assim. Na Young com a Vimeo não foi tão tranquilo. Mas conversei com o Marcos Quintela, que é o presidente da fusão, né, do grupo Vimeo Young Rubicon, e ele, embora tenha tido que apressar o processo, ele já vinha meio nesse caminho que acabou sendo seguido. Legal. E a gente vê também, Adonis, as agências independentes ganhando muita relevância dentro do mercado publicitário, né? A gente vê ali a Suno, a Gut, trazendo ali essa força dessas agências independentes. Como que você vê esse cenário para essas agências em 2021? Bom, essas agências independentes, elas já vêm há algum tempo tomando espaço no mercado. E além dessas startups aí, como a Suno, né, como a Gucci, a gente já tinha aqui um outro tipo de modelo que são as boutiques criativas, chamadas boutiques criativas importadas, né, como a William Kennedy e a Crispin Porte e Boguski, que já vinham atuando no Brasil no modelo meio que de boutique, mas adaptado ao mercado brasileiro, porque uns 15 anos, 12, 15 anos atrás, teve uma onda de abrir boutique criativa aqui que acabou não dando em nada, né? De 10, 12 agências que foram abertas, sobrou uma só operando no mercado. Esse outro modelo que veio, ele acabou se adaptando ao mercado brasileiro, né? A gente vê hoje essa briga aí que o CAD iniciou contra a Rede Globo por conta
do BV, né, de proibir o BV, mas infelizmente é assim que funciona o Brasil ainda, né? Por isso é que as agências grandes, principalmente quem tem grandes clientes, ainda sobrevive bem no mercado por conta desse volume de mídia que eles investem, né? E o Brasil é um país de 200 e tantos milhões de habitantes que tem a maioria da sua população ainda a TV aberta como principal fonte de entretenimento, né? Quando a gente fala assim, as marcas, a internet, o home office, nós estamos falando de uma parcela pequena da população, né? A grande maioria da população não tem essa facilidade ainda, né? A gente vê aí pela periferia as crianças com muita dificuldade de acompanhar o currículo escolar, porque não tem sequer um celular para acompanhar a mídia, a aula online, né? Então, tudo isso leva para essas agências novas o trabalho de descobrir novas formas de se comunicar, de apresentar inovações. E eu acho que tem muita coisa ainda de inovação que não está sendo colocado em prática justamente por esse entrave ainda dessa relação agência e veículo de comunicação que ainda é baseado no tal PG, né? Legal. Adonis, uma coisa que chamou muita atenção também do mercado é as empresas trazendo celebridades, vamos dizer assim, como produtores para gerar produtos, conteúdos para essas marcas. A gente vê ali a Anitta em parceria com a Ambev, a gente vê também agora recentemente a Isa com a Olímpicos, a Marina Rui Barbosa com a Arezzo e recentemente o Miguel Falabella se juntou à Hypera Pharma. Como que você vê esse movimento das marcas trazendo essas pessoas para que elas possam gerar ainda mais conteúdo para essas marcas, para esses serviços que elas possuem? Olha, eu acho que isso começou no ano passado, quando eu não me lembro se é a Orloff, acho que é Orloff, a vodka Orloff, que contratou o Condzilla como diretor criativo. Nesse caso, o Condzilla já era um produtor de conteúdo, né? Ele não era simplesmente um intérprete, um cantor. Ele já fazia essa produção de conteúdo e isso foi aproveitado pela marca para levá-lo como diretor de criação para falar com o público com o qual ele se comunica muito bem. E isso acabou gerando um movimento que chegou aí onde você está exemplificando, né? Que é a tal da cocriação. Hoje, os empresários de artistas mais criativos, eles vendem esse tipo de trabalho porque esses artistas têm a capacidade de criar fatos também para ligar com a marca para a qual elas estão trabalhando. Então, isso é uma tendência também. A cocriação hoje ela é expandida não só para o mercado artístico, mas hoje você vê departamentos de anunciantes co-criando com agências, né? ONGs co-criando com produtoras, e esses trabalhos estão chegando ao mercado com muita qualidade, porque criatividade não é exclusividade de quem está sentado no departamento de criação da agência, ele está em todo lugar, né? Ele está no marketing do anunciante, ele está nas produtoras, né? Ele está em todo lugar, e os artistas pegaram carona aí e estão criando também, porque, na verdade, são eles que têm que falar do produto. Então, eles têm que dar um pouco de veracidade no seu depoimento para que isso chegue ao público de uma forma clara, né? Se o público sentir que ele está fazendo isso apenas por dinheiro, não vai vender a marca. Boa, legal, muito legal esse ponto que você destacou, porque eu acho que é realmente esse ponto, né? Os artistas perceberam que
já que eu preciso, né? Já que eu posso fazer propaganda para essa marca, deixa eu dar um passo atrás, deixa eu me conectar com essa marca, deixa eu ajudar essa marca a criar conexões com o meu público, né? Porque, querendo ou não, você tá dando ali a sua cara e você tá mostrando isso para o seu público. Então, por que não eu me juntar com essa marca para que eu possa criar para esse público? Eu acho que faz super sentido isso que você falou. Hoje é uma situação um pouco diferente do que era antigamente, né? Por exemplo, eu lembro que o Washington Oliveto, ele fazia propaganda na DPZ, quando ele era da DPZ, ele era obrigado a fazer propaganda do cigarro Hollywood, ou do Charme, ou acho que basicamente esses dois, do Carlton, né? Que eram propagandas maravilhosas, mas ele nunca enganou ninguém, ele sempre disse assim, eu fumo Minister. Mas, então, ali ele fazia como um profissional de criação, talentoso que ele é, e fazia campanhas maravilhosas para essas outras marcas. Hoje, o artista ele é muito preocupado em anunciar um produto no qual ele confia e o qual ele consome. A Anitta faz muito isso, né? As empresas perceberam isso e acabaram escolhendo artistas por essas condições, né? Quando a Anitta disse que era fã de consumidora de Cheetos, por exemplo, a Pepsi foi lá e contratou a Anitta para fazer clipes com o produto e lives com o produto. Então, aí passa muita credibilidade, porque o público já conhece o gosto do artista e sabe que ele está fazendo aquilo de uma forma muito natural. Legal. Você citou aí do Washington Oliveto, ele até mesmo no último livro dele, no Direto de Washington, ele cita, né, esse capítulo aí, essa questão que um dia ele foi apresentar uma campanha publicitária e ele falou, né, que ele sacou um cigarro da concorrente e aí todo mundo ficou meio que impressionado e ele falou, olha, eu comprando o seu cigarro não vai fazer seus números mudarem. Agora, o meu pensamento estratégico e criativo, isso sim vai fazer seus números mudarem. Porque ele todo mundo antes da reunião descia para comprar um maço de cigarro da marca só para impressionar. E ele falou, eu não vou fazer isso. É verdade, é verdade. Isso aconteceu muito com cerveja também. Quando a gente cobria algum festival internacional ou aqui mesmo no Brasil, a gente via esses criativos, por exemplo, na mesa de um bar, tomando uma cerveja que era cliente da agência concorrente. Mas isso não tem nada a ver, né? Nesse caso, era um trabalho muito profissional e muito bem feito. Bom, papo bom, você já sabe, tem caminho, é aqui no Pra Ontem. Então, essa é a parte 1, a parte 2 já está renderizando para ir para o ar. Então, se você não quer perder, se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui e comenta o que você está achando, o que a gente está deixando de fora. Será que não está na parte 2? Então, ó, para você não perder nada, se inscreve no canal, hein? Não se esqueça, porque ó, o Papo 2 com o Blog do Adonis, a retrospectiva do mercado publicitário, já está no Pra Ontem.